Olá, meus caros. Vamos falando sobre essa temática. Eu já falei em inúmeros vídeos e lives aqui no canal, mas volta e meia a gente vê em comentários, a gente vê em outros canais pessoas não entendendo bolufas referente à própria pandemia, referente à vacina, referente ao coronavírus, à Covid e à Bíblia. Eu mesmo já ouvi falar, já recebi áudios, minha própria mãe mandando áudios no Zap de parentes falando sobre: isso aí está acontecendo, uma irmã revelou. Isso que aconteceu, vai acontecer, a irmã revelou. Revelou que não é para tomar a vacina porque a vacina tem problema. Revelou que a pandemia seria terrível e está acontecendo. Revelou que ando escolhendo entre a vida de um e a morte de outro. Olha, bom, é muita confusão para pouca vida, tá? Eu estava ouvindo um áudio, ok. Se vocês ouvirem algum barulho aqui, é o ventilador, tá calor, eu não tenho como fazer sem o ventilador, tá? Então, me perdoe por isso. Vamos lá. Então, veja bem, ocorre o seguinte, uma confusão danada. Deus não é Deus de confusão. As pessoas não lêem a Bíblia e vão atrás de revelação e de profecias. Eu já disse que eu não sou necessariamente contra a revelação de profecias, só que a Bíblia diz para a gente examinar tudo e reter o bem. A Bíblia fala o seguinte, que é para a gente examinar e julgar as profecias, não o profeta, mas as profecias. Então eu julgo várias profecias por aí que não tem respaldo bíblico. Uma profecia, ela não pode ser contra a própria Bíblia. Ou Deus está mentindo. Como é que Deus vai dar uma profecia que é contra a sua própria palavra? Contra a interpretação bíblica da sua própria palavra. Então a Bíblia é simplesmente um mero livro de conto de fadas. É historinha para boi dormir. Porque tem gente que coloca a profecia, a revelação acima da Bíblia. Isso não existe. Já dizia o Padre Quevedo, isso não existe. Tem uma série de confusões. E a gente vai falar, depois a gente passa como herege, pessoas sem fé, etc. Antes de eu adentrar a Bíblia, eu quero dizer algumas coisas aqui. Como eu já disse, eu tenho vários vídeos. Eu tenho um vídeo intitulado para todos os cristãos tomar a vacina. Dê uma olhada depois dessa live, se não viram. Eu tenho outro vídeo sobre a marca da besta. Eu tenho até um vídeo no outro canal sobre a tatuagem e a marca da besta. Eu tenho vídeos aqui do anticristo, também acho que no outro canal. E quero acrescentar outra coisa. Dito isso, né, porque eu já falei dessa temática, por mais que venham aqui os haters dizer que eu não prego a palavra, que eu não leio, que eu não falei de determinada... Olha, eu não posso fazer nada. Meu canal tem mais de 1.200 vídeos. Esse aqui, o outro lá de notícia tem quase 3.000 vídeos. Eu não posso, não tem como eu divulgar, você tem que procurar. Eu já fiz até um vídeo ensinando aquele que quer procurar temáticas aqui no canal. Pois bem, teve um canal, aliás, vários canais, que eu digo que são teoria da conspiração. E perderam seus canais por conta de trazer fake news. Eu denunciei eles no outro canal meu lá. Aqueles que acompanham o vídeo que eu coloquei lá na aba comunidade. Eu não estou comemorando a derrota deles. Eu estou, entre aspas, aplaudindo a justiça do YouTube, porque esses caras começam a pregar mentira, esses camaradas começam a falar mentira, e a gente passa como um mentiroso. Ou seja, eles pregam a mentira, o povo pensa que é verdade, e eu estou refutando eles, passo como mentiroso. A própria plataforma vai dando mais gente para eles, audiência para eles, do que em canais sérios, se não for feito o trabalho correto, manual, porque é o robô que trabalha. Então esses canais foram excluídos. Eu posso citar até os nomes.
canal que dizia que era da verdade, Firmeza da Verdade, do Rômulo Marasquim. Um bicho mentiroso. Já digo até que é um bicho, nem é um ser humano. Um bicho mentiroso que disse que o Gugu estava vivo, que disse que o Suleimano estava vivo. E esse camarada chegou a dizer que não era para tomar a vacina. Esse é um dos tais, que era coisa do Senhor do mundo. Aí teve um canal agora recentemente que comentou, estou aqui falando do Rômulo Marasquim, ele que tem uma pegada de pregar ou de falar como João Batista. Eu disse, João Batista, o que? Isso é uma blasfêmia. Esse sujeito nunca foi, nunca será João Batista. Saudando o camarada, porque ele perdeu o canal, é perseguição. Que perseguição? Perseguição da verdade contra a mentira? Isso vai existir mesmo. A perseguição da verdade contra a mentira, do Tom com o Jerry, do gato com o rato. A mentira tem que ser perseguida mesmo. A verdade eu sei que às vezes é perseguida pela mentira, mas como diz a palavra, a verdade prevalece. Então um sujeito que doutrinou um monte de pessoas, com um canal de mais de 300 mil inscritos, assim como aquele Tiago do Desperte, assim como o Mano Tóquio, assim como tantos outros, um que eu fiz live até com ele, e eu achava que ele era uma pessoa idônea, até porque era professor. Fiz uma live na época, quando a gente fez campanha para o Daciolo, que ele me decepcionou um monte, começou a seguir esses canais e o canal dele cresceu, perdeu a monetização, o canal do Américo Moura. Então esses são responsáveis por essa teoria aí, da conspiração. Não toma vacina que você vai morrer. É coisa dos senhores do mundo. É o governo do anticristo. Aí vem os profeteiros de Araque, revelações, se valendo desses canais, das notícias que eles ouvem lá equivocada, da desinformação, e começa a dizer que Deus revelou para eles. E começa a dizer que tiveram um sonho, visão, que não é para tomar, que é a imagem da besta, que é o governo do anticristo, que é a marca da besta. Eles nem sabem o que significa a marca da besta, a imagem da besta, o número 666, o governo do anticristo. A gente vai falar aqui na Bíblia, eu vou ler aqui Apocalipse já. Eu vou ler. O curioso é o seguinte, com esses temas sérios, lamentavelmente as pessoas não comparecem no canal, são poucos. Mas eu tenho que falar, porque eu creio naquilo que eu falo. Eu não falo simplesmente por falar. Eu não sou um personagem aqui que estou atrás de audiência, ou estou atrás de likes, dislikes e dinheiro aqui. Eu estou atrás de pregar a verdade e de falar aquilo que é do agrado de Deus. Se me dá ou não me dá, tem que esperar em Deus alguma coisa com relação à monetização. Mas eu tenho que falar isso. Não com profecias, revelações. Aqui, a maior profecia está aqui, Bíblia Sagrada. A maior profecia está aqui. É isso aqui que me vale como regra de fé. Não é o achismo de um e de outro. Não é essa doutrinação equivocada, esquerdopata, direitopata, que tem influência sim da política. Porque os políticos dizem que não é para tomar de uma determinada ala ideológica. Outros já dizem que é para tomar. O próprio presidente da República foi contra a vacina. Foi contra a vacina da China. Só que olha a hipocrisia desse sujeito, que é tido como o Messias dos evangélicos. Eu não gosto de misturar política com religião. Esse canal é só pregação na palavra. Mas eu tenho que falar disso. Olha a hipocrisia, eu falei no outro canal. Esse sujeito combateu a vacina da China, a chamada Coronavac, só que a mãe dele foi a primeira a tomar. Porque a mãe dele tem 90 e poucos anos, está lá no grupo de risco dos idosos, tomou a Sinovac. Sinovac nunca parceria com o Butantan do Brasil, que se torna Coronavac. E o mito dos evangélicos era contra. Pô, se ele for contra, por que ele deixou a mãe dele tomar a vacina? Ainda da China? E será que quando chegar a vez dele, os 60 anos, ele não vai tomar? Será que ele já não tomou? Esses profetizeiros aí, esses profeteiros que são contra a vacina, será que já não tomaram? Muitos deles não vão tomar, por quê? Por enquanto. Porque ainda não chegou na faixa etária deles. Por exemplo, na minha cidade, já vacinaram todos aqueles que tinham
de 90 anos para cima, de 80 anos para cima, agora estão de 73 anos para cima. A hora vai chegar dos que têm 60 anos, depois vem dos 40, 50, e depois, obviamente, crianças, adolescentes e por aí vai. Quando chegar a idade deles, a hora de vacinar, digamos que será daqui a 2, 3 meses, chegará a faixa etária geralmente que eles têm de 30, 40, 50 anos, eu quero ver se eles não vão tomar. E outra, se eles estiverem trabalhando, para trabalhar eles vão ter que ser obrigados a tomar, seja no setor público ou privado. Inclusive, notícia, o dono da loja Avan, que tem em vários lugares do país, começou aqui em Santa Catarina, ele junto com o Carlos Wieser, que eu creio que deve ser lá daquela escola de idiomas Wieser, eles estão lutando para tirar a vedação de uma lei que proíbe a compra das vacinas por parte dos particulares, porque eles podem até comprar, mas teriam que doar para o SUS, mas eles querem tirar essa barreira, que eles compram, eles contratam lá os médicos, ou um laboratório, ou um consultório, alguma coisa, para aplicar nos funcionários. Então quer dizer o seguinte, que vai chegar um dado momento que vai se ter vacinas compradas pelos próprios proprietários das empresas, na esfera privada, que vão ser obrigados os trabalhadores a tomar a vacina. Se você recusa tomar a vacina, você fica sem emprego, você é eliminado dali, porque a vacina, por mais que ela não tenha 100% de... Vou só arrumar aqui que está caindo a câmera. Por mais que ela não tenha só por 100% de, vamos dizer, eficácia, mas segundo pesquisas, ela sim pode evitar o Covid, e mesmo que a pessoa pegue Covid, pode ser leve, ok? Então as pessoas vão ter que vacinar. Olha, eu não sei por que isso. Na realidade, se você colocar os seus olhos, as suas lentes lá para trás, lá para a história, sempre nós tivemos vacina. Em 1920, tinha a vacina, mais adiante, vamos dizer, 1930, por ali, teve a vacina contra o quê? Contra a gripe espanhola, mais adiante até foi. Nós tivemos a crise da gripe espanhola por volta de 1920. Depois nós tivemos várias problemáticas, várias pestilências, vários vírus, várias doenças, que foram resolvidas, combatidas essas doenças com vacinas, como da poliomielite, como da paralisia infantil, como do tétano, da febre amarela e tantas outras, que inclusive quando você já nasce, você já tem a carteirinha de vacinação ali, você tomou ou não tomou, já é obrigado a criança a tomar pelo menos aquela da poliomielite, para não dar problema, para que a criança não nasça com paralisia, alguma coisa nesse sentido. Já está ali, principalmente da minha geração, de mais de 30 anos para trás, já tem essa carteirinha de vacinação ali. Eu não sei por que o medo, e se provavelmente eu não tomasse essa vacina, eu poderia ter alguma problemática. E os pais devem cumprir aquilo ali certinho. Nós não temos mais a pandemia, não seria nem pandemia, talvez epidemia, talvez uma problemática, mas não tão grande como a do corona, assim, grande, mas não com tantas proporções do corona, mas continua, nós temos sim essa vacina. E tantas outras. Então o que falta para o povo que se diz cristão, que se diz de Deus, é conhecimento. O povo é destruído pelo conhecimento. Aí vai para esses extremismos de um sujeito que às vezes ele não tem nem estudo algum, seja da palavra, seja propriamente estudos científicos e outras coisas mais. Como é que eu posso
Vejam bem, como é que eu posso falar sobre alguma coisa se eu não sou médico, se eu não sou doutor? Referente à saúde, eu não posso falar muito, a não ser que está por cima dos noticiários. Outro detalhe a ser dito antes de nós irmos para a Bíblia, porque o que importa é a Bíblia. As pessoas parece que acabam esquecendo do que ocorreu no passado. Esquece das mensagens bíblicas, esquece das histórias bíblicas, esquece de histórias não tão passadas assim. Eu vou mostrar um exemplo que está na Bíblia, que poderia ser a vacina na época. O povo de Israel no Egito. Quando a Bíblia fala desse caso, isso remonta a mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. O que quer dizer isso? Mais de 3.000 anos esse episódio ocorreu. Você conhece as 10 pragas do Egito. E teve uma das pragas que era a morte dos primogênitos. O anjo ia devorar. E aqueles que tivessem o sangue do cordeiro nas casas e ficassem dentro de casa, esses não seriam destruídos. As crianças, os filhos dos israelitas não seriam destruídos. Mas o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que colocar o sangue do cordeiro nas suas casas. Não tiveram que colocar? Ou seja, fez parte da ação humana. Faz parte da ação humana. Aconteceu que só os egípcios perderam seus filhos. Os israelitas não perderam. Porque tinham aquela proteção, mas eles foram obrigados a fazer aquilo. Do mesmo modo, tem algo científico que a medicina foi deixada por Deus. Ah, mas tem muita corrupção na medicina, é verdade. Como tem muita corrupção na religião. Se diz que a prevenção mais eficaz é usar máscara, usar álcool em gel e evitar aglomeração. Que nós não temos tratamentos preventivos medicamentosos. Isto é, aquilo que foi lá dito no início, ivermectina, hidroxicloroquina, que o sujeito, inclusive o presidente da República, comprou um monte só para estocar, porque não serviu de nada. Esses tratamentos precoces não servem, não adiantam, não curam. Não é eu que digo. Hoje mesmo eu escutei isso na Jovem Pan, um especialista da Fiocruz, que é onde se faz as vacinas, afirmando isso, que a maior prevenção é nós se cuidar com álcool em gel, evitando aglomerações e usando máscara. E que a vacina sim pode ajudar, e muito. Outros vão chegar e dizer o seguinte: mas como que a vacina vai ajudar se outras vacinas para outras doenças demorou 3, 4, 5 anos para serem feitas, e essa que está vindo muito rápida, de 1 ano? Será que nós não temos tecnologia? Será que no passado a tecnologia não era menor do que agora? Um questionamento. Segundo ponto, para aqueles que são amantes da teoria da conspiração: olha, tá vendo? Eles estão fazendo isso aí rápido, é para matar o pessoal. Vacina já morre. Me aponta, de todos os que já foram vacinados, se nós temos muitas pessoas mortas. Se nós temos, digamos, 50% de pessoas mortas. Digamos que vacinaram 20 mil pessoas, que 10 mil morreram. Nós tivemos casos, não estou negando isso não. Tivemos lá na Noruega, acho que foi na Noruega, aqueles idosos que faleceram, 14. Nós tivemos no Brasil alguns casos de pessoas que tomaram a vacina e tiveram uma reação contrária, mas foram poucos.
Aliás, é até recomendado para quem tem alergia nem tomar vacina. Aí, nesses casos, tudo bem. É recomendado também que a pessoa que está com Covid não pode tomar vacina. Talvez a pessoa estava com Covid, não sabia tomar a vacina, se complicou mais ainda. Porque ela não vai ter eficácia com uma pessoa que já está com Covid. E a vacina, na realidade, é o vírus colocado no corpo em dosagem mais pequena, a fim de que haja anticorpos, que o nosso corpo trabalhe com anticorpos para combater o vírus, para nós ter uma certa resistência. Cada organismo é um organismo. Então, sabe o que ocorre? Essa gente trabalha com caos. Essa gente pega os pontos negativos de tudo e começa a vincular como fosse a verdade profunda nos seus canais. Os profeteiros, reveladores, Kodak começam a falar isso também. Nós tivemos no Brasil mais de 270 mil mortes. Estamos encaminhando para 300 mil mortes. São muitas pessoas. Lamentavelmente, muitas vidas se foram. Que Deus conforte o coração de muitas pessoas. Porque não é fácil, a gente entende a dor, o luto. Só que você não examinou. Porque no Brasil já pegaram mais de 10 milhões, ou quase 20 milhões de pessoas. Vamos reformular essa frase. De 10 bilhões de pessoas pegaram Covid e se curaram. E foram livradas. Aí você coloca 10 milhões, graças a Deus, se livraram do Covid. Quase 300 mil morreram. Olha a diferença. Se nós tivéssemos de acordo com aquilo que pregam esses profetas do caos, era para ter o inverso, não é verdade? Era para 300 mil pessoas estarem vivas e 10 milhões estarem mortas. Mas não é isso que ocorre. Porque eles criam, a partir do sensacionalismo, uma impressão falsa da realidade. Não estou dizendo com isto que sou negacionista, que estou negando a eficácia terrível desse vírus nas pessoas. Eficácia não seria eficácia, seria a letalidade desse vírus nas pessoas, em algumas pessoas. Mas a gente também tem que analisar esse outro ponto de vista. Aí começa a ver, as pessoas estão morrendo também, sabe do quê? De depressão. Quantos que já estão tirando suas próprias vidas? Eu não quero morrer. Aquele que eu falei lá no outro canal, em Londrina, fugiu do hospital porque ia ser entubado, porque prega que a intubação já é um passo para a morte. Mas não é assim. Acontecem milagres. Recentemente, eu falei até no outro canal, uma mulher grávida deu à luz a 3 gêmeos, ficou entubada e graças a Deus se livrou da morte. Já falei também que até teve um ex-prefeito aqui da minha cidade, ficou entubado ou lá na UTI por mais de 40 dias e se livrou da morte. Tudo é permissão de Deus. Uns vão escapar, outros não vão. Ontem faleceu, depois de ficar mais de 20 dias, quase um mês, quem? O irmão Lázaro. Mas provavelmente era, sim, a vez dele de ir. Era a vez dele. É triste para muitos que eram admiradores dele, os familiares, mas o que podemos fazer? Assim como tem ido jovens, tem ido crianças. E também há de se fiscalizar, porque muitas pessoas às vezes morrem de outra coisa e colocam como Covid. Por exemplo, o marido da minha prima, que eu coloquei o comentário aqui, fiz uma menção dele, porque para mim, por mais que talvez em vida ele nem deve ter sabido disso, mas eu admirava muito ele. Eu tinha assim, uma admiração tremenda pela postura dele como um pregador, como um dirigente, como a gente pode até chamar assim de pastor. Esse marido da minha prima provavelmente morreu de pneumonia, mas vai saber se eles não colocaram já lá, vai saber não, porque eles colocaram já como Covid, porque logo já teve que internar, que sepultar ele. Mas o resultado não saiu ainda, porque eu saiba, o resultado não saiu ainda, tá?
Porque o dedo deu uma problemática, ele já estava com gripe, e aí pode ser que essa gripe era de Covid, a gente também não sabe. Aí teve uma enxurrada, foi limpar a casa, porque inundou a casa com a chuva, ou a chuva chegou dentro da casa, aí começou a piorar, e aí foi para o hospital já nas últimas, poderia ter ido antes também, faltou um pouco de vigilância da parte dele, tanto no sentido de limpar a casa, porque mais vale perder os bens do que perder a vida, como também de espécie para o hospital. Mas também vamos pensar para o outro lado, não vamos crucificar, tudo é permissão de Deus, era para ele ir lamentavelmente daquela forma, uma forma até desumana, porque não é só morrer, é a forma como a pessoa é tratada no pós-vida. Não se tem uma cerimônia fúnebre digna, não se tem um sepultamento digno, é colocado no sepulcro às pressas, ele não está com roupa lá, e configura aquilo que Jó disse: vim ao mundo nu, e nu retornarei. Vim para o mundo nu, e do mundo sairei nu. É verdade, porque a gente vem nu para o mundo, ou vem com roupa. A gente não vem com roupa. Só quando a gente se vai, outrora, se vai com roupa. Você não vai no velório, não vê lá o irmão ou a irmã lá no velório, não estão com roupa. Mas agora, por conta da pandemia, nem a roupa vai. Vocês sabiam disso? A pessoa vai nua dentro do caixão. Ou no máximo com... tem um nome disso, um saco fechado, mas dentro daquele saco fechado a pessoa está nua. Complicado. A gente para analisar isso tudo. Então, o que eu quero dizer com isso, meus caros? Que a gente tem que ter calma, que a gente tem que ter fé, que a gente tem que examinar a Bíblia Sagrada, que nada o que aparenta ser. Estamos vivendo uma pandemia? Temos que nos cuidar. Mas graças a Deus, como eu disse, nós não estamos no inverso. Dos 10 milhões que foram curados, se recuperaram, nós temos ainda um pequeno número, 3 milhões. Isso dá menos de 10%, porque se fosse 10%, seria 1 milhão de mortes, isso no Brasil. Nós temos quase 300 mil, isso vai dar o quê? 3,3%. Mas é claro que nós devemos nos cuidar, porque a gente não sabe como é que vai ser conosco, como pode suceder conosco. Por exemplo, eu acho que eu já peguei Covid, não fui para o médico, mas eu acho que eu já peguei Covid, fiz um tratamento que a gente pode chamar de tratamento próprio, autônomo, uma automedicação, porque se tinha azitromicina em casa, eu tomei 3 daquela e me recuperei, mas foi forte, febre, dor de garganta, isso foi em novembro do ano passado. Catarro seco, catarro meio que verde, tosse meia seca, dor no corpo, tá? Me deu isso. Só que eu não posso deixar de me cuidar, porque já deu, não vai dar mais. Quem que disse isso? Pode dar 1, 2, 3, 4, 5, 20 vezes, sei lá quantas vezes pode dar. E depois não é só isso, eu posso passar para outras pessoas, e isso pode ser letal, pode levar as pessoas a óbito. Então eu tenho que cuidar de mim e do próximo. Pois é um mandamento até bíblico, amar o próximo a ti mesmo. E você, quando se cuida, está se cuidando de você e está amando o próximo também. Porque é uma responsabilidade. Eu, sinceramente, eu fico até incomodado. Às vezes eu vou para um lugar e eu vejo a pessoa sendo responsável. Já fui para o supermercado, vendo a pessoa na fila, que agora tem que ter fila. Eu acho que essa fila também atrapalha. A pessoa sem máscara. O que adianta? Só vai entrar lá com máscara e está ali perto de mim, sem máscara. Eu estou protegendo ela e ela não está me protegendo. E em outros lugares, porque o povo brinca com a saúde. Alguns podem ter a saúde de ferro, entre aspas, mas os outros não têm. Então tem que pensar na dor do outro, tem que pensar no outro. E essa coisa também de saúde de ferro não é bem verdade. Quantos parrudões aí que nunca tiveram doença, que sempre estiveram 100%, até mesmo trabalhando em atividade física, sendo educador físico, né? E morreram.
Bom, dito isto, nesse preâmbulo bastante, eu posso dizer, longo, nós vamos examinar as Sagradas Escrituras. Nós vamos ver o que está dito aqui, tá? Eu vi que tem bastante comentários aqui, vamos ler alguns comentários para a gente ir. Boa tarde. A Roselane que viu um vídeo, Roseline, né? Falo errado. O áudio falava que é peso da mão de Deus, que o corona não tem cura. E quem é de Deus tem que orar para Deus curar. Verdade. A Regina Tipus, já comentei aqui no canal, que o Rio de Janeiro vai ser... Olha, conforme eu disse naquele vídeo, meus caros, já é previsível isso. Os cientistas dizem há mais de 20, 30 anos que um dia vai acontecer que nas cidades praianas, onde tem mar, no litoral brasileiro, pode-se o mar tomar conta dos bairros, do centro da cidade, devastar a cidade. Isso os cientistas já dizem, não é nenhuma novidade, tá? É profecia bíblica. Os cientistas já dizem há muito tempo, tá? Então, examinai bem isso. Outra coisa também a ser dita sobre pestilências. A Bíblia já não fala sobre as pestilências? Eu preciso de uma profecia para falar a respeito disso? Eu não preciso. A vacina não mata ninguém, os profeteiros de Araque, eles não lêem o Apocalipse, falam a máscara, a marca. Exato, eu comentei aqui também no canal, o evangelista Marco aí. Eles não lêem o Apocalipse, falam que a máscara é a marca da besta. Inventaram que a máscara é a marca da besta, que aquele medidor de febre, você vai no supermercado, no comércio, que ele mede aqui no teu pulso, às vezes mede aqui na tua cabeça, na tua testa, é o sinal é a marca da besta, porque está no pulso, está na mão, né? E está aqui. Vamos raciocinar um pouco, né? Na minha, quase ninguém na cidade, na tua cidade, quer dizer, né? Você não faz mal, não. Se não toma, tem que usar máscara o resto da vida, exato. Se não tomar, vai ter que usar máscara o resto da vida, tem que usar álcool em gel, evitar aglomeração. Edir Macedo nos Estados Unidos. O Luciano Rangues. Mas no caso dos idosos, eles não estavam bastante frágeis. Poderiam estar frágeis, sim, aqueles idosos lá da Europa. Eu penso assim, uns vão e outros não. Por isso que é bom assistir pessoas sensatas cheias de... Pois é, eu trago aqui os conteúdos, mas assim, a própria plataforma às vezes te atrapalha. E principalmente com esses mentirosos. O povo gosta de mentira, vamos ser sinceros. O povo gosta de mentira. E aquele que fala a verdade, ele chama de mentiroso. O povo gosta de mentira. Porque uma mentira falada 1000 vezes, ela vira uma verdade quase que irrefutável, absoluta. Agora, uma verdade falada muitas vezes, as pessoas querem refutar essa verdade. Querem dizer, não, é mentira, tu não sabe de nada, tu és um tolo, tu és... Vamos ver nos comentários, principalmente lá no outro canal, que eu bato de frente, denunciando esses canais, que para mim são conspiracionistas. Vieram lá aqueles fãs, daquelas pessoas que eu citei aqui no início da live, dizendo que você não sabe de nada, você é uma marionete do sistema, você está na Matrix, você não sei o que. Tristeza, né? A gente nem deve dar bola. Aí você vai ver lá, é uma criança, porque está escrito assim, o nome do camarada gamer. É um sujeitinho que está lá jogando videogame, deve ter lá seus 14, 15 anos, aí vê esses canais, fica ali atrás, olha que massa, que massa. Aí fica daqui, não estuda, nunca leu Bíblia, vai atrás dessa tolice. Muitas crianças, muitos adolescentes, pré-adolescentes, e até adultos que não têm tanto conhecimento bíblico, caem nessas parrelas, nessa mentirada, nessa tolice desses sem vergonha aí. Porque um canal sério, ele não quer, esse cara é careta demais, esse cara aí quer dizer alguma coisa, quem que ele é? Chega a dizer pra gente que tem estudo, não é que a gente é melhor do que ninguém, mas a gente tem estudo, graças a Deus. Eu tenho terceiro grau, sou formado, e em Bíblia, eu já li a Bíblia 3 vezes, lá em 2005, quando me converti, do período de 2005 a 2006, em um ano e pouco.
3 vezes, a Bíblia toda, por completo. Aí vem a gente aqui no meu canal e diz assim, vai ler a Bíblia. Eu fico assim pensando, Jesus, tem misericórdia. Me dá paciência, Senhor, me dá paciência, que dá vontade assim de escrever um monte ali nos comentários. Aí eu disse, não, nem vou me incomodar, nem vou perder meu tempo, deixa a pessoa falar, uma hora vai cair na real, eu não vou aqui ficar me incomodando. É brincadeira. E fora as vezes que eu já li a Bíblia, né? Mas o que tem a ver com ler a Bíblia? Não é só ler a Bíblia. Eu li a Bíblia, reli a Bíblia, mas também apliquei as interpretações, pedi discernimento de Deus por algumas interpretações, e outras eu fui atrás dos estudos para ver qual seria a interpretação mais adequada, ou quais seriam as interpretações, as hermenêuticas mais adequadas, quais seriam as teorias sobre, porque na questão do Apocalipse são teorias, não tem nada comprovado 100%, não tem uma ciência exata no Apocalipse, são interpretações, são teorias, são vários tipos de hermenêutica, no mínimo tem 4, que eu já falei aqui no canal, as 4 formas de interpretação do livro da Revelação de Apocalipse, e cada um pode crer em uma dessas 4, mas não quer dizer que aquilo ali é a verdade. Por exemplo, tem gente que crê que o Apocalipse já se cumpriu, é uma vertente, outros creem que o Apocalipse vai se cumprir, outra vertente. Aqueles que creem que durante a história já se cumpriu muitas coisas do Apocalipse, e assim vai. As variadas interpretações da palavra ou do livro de Deus, tá? Vamos ao Apocalipse, ó. Aliás, antes de ir para o Apocalipse, vamos ler Tessalonicenses. Paulo vai falar um pouquinho sobre o governo do anticristo, e que as pessoas não entendem, faz uma mistureba, meu Deus do céu. E claro que quando eu também não entendia nada disso, eu ficava com medo ouvindo essas profecias, essas revelações aí. Isso é muito tempo atrás, claro, né? Principalmente quando estava lá no sistema religioso, que a gente ainda não entendia muita coisa, apesar de ler a Bíblia, mas na questão da escatologia, estudo das coisas do fim, a gente não sabia, aí ficava estudando um ou outro. Aí quando você vai tendo uma certa experiência, um amadurecimento espiritual, ou mesmo da própria leitura do texto sagrado, você vai entendendo as coisas, você vai falar, puxa vida, pode ser, né? Não é bem assim como dizem e tal. Aí, essas pessoas, quando são confrontadas, elas acabam fazendo o quê? Dizendo que é do diabo. O pensamento diferente do delas é o diabo, porque elas não são humildes em reconhecer que aquele pensamento pode ser verdade. Principalmente, eu digo, da doutrina das últimas coisas. Eu não estou falando da doutrina da salvação, a soteriologia, que é assim que fala, né? Temos a doutrina da própria, falando da salvação, do arrependimento. Temos doutrina no sentido do corpo, da alma e do espírito. Estou falando da doutrina, do ensino das últimas coisas. Vamos lá. Tessalonicenses, acerca da vinda de Cristo, ou vamos acerca do anticristo? Vamos acerca do anticristo, né? E Paulo vai falar aqui, as pessoas não entendem nem o que Paulo disse com relação ao governo do anticristo. Aliás, cabe destacar aqui que anticristo, anti é contra Cristo. As pessoas também não sabem o que significa anticristo. O que, em outras palavras, ser anticristo? É ser contra o mandamento de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Nós podemos ser anticristo sem saber, às vezes, quando nós não praticamos o amor genuíno, aquele que está descrito em 1 Coríntios 3:13, nós podemos ser anticristo, mas não quer dizer que nós somos o governo do anticristo, que já é uma outra coisa. Você ser contra Cristo, como até alguns ateus militantes são, é uma coisa. O governo do anticristo já é outra, e outra. Uma coisa ainda a ser dita, bem claro. O governo do anticristo é um governo enganoso, que vai parecer ser de Deus e não é, tá? Não é esse sujeito aí que diz, eu sou ateu, que Deus não existe, Deus é uma tolice, Jesus não vai vir porque Deus não existe.
Não é isso aí não, porque é muito claro que o camarada é um anticristo porque prega daquela forma, porque diz daquela forma. O verdadeiro anticristo, que vai ser o governador mesmo, esse vai vir com poderes para enganar o povo vai pensar que ele é de Deus. A Bíblia chega a dizer que viria o tempo que eles diriam que ia vir a paz, mas a paz só se tem com o príncipe da paz. Aí quando eles disseram que veio a paz, aí veio a repentina perdição, né? Então vamos ler aqui o versículo que fala sobre uma questão bastante escatológica do anticristo, que nós temos que atentar, analisar com cuidado. As pessoas gostam de ir atrás de conversinhas, e o que diz um pregador, o que diz o outro. Lê a Bíblia, lê o próprio, se puder, tem tempo de folga, lê o próprio texto todo, o livro todo. Tem livros aí que são pequenos, dá para você ler. Aliás, eu estou devendo até, eu devo fazer isso aí, muito em breve, eu devo a pregação do livro de Judas. Ó, aqui, 2 Tessalonicenses, vai falar sobre a vinda de Jesus, será precedida de manifestações do anticristo. O que é ser precedido? Isso está aqui no subtítulo, para ficar mais claro. Claro que isso na Bíblia original não tinha, mas como são Bíblias mais modernas, já colocam isso aqui. Ó, a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Não quer dizer que a vinda de Cristo vai ser necessariamente, é uma crença que eu tenho, sou pré-tribulacionista, que vai ser durante a grande tribulação. Mas sim vai ter indícios do governo do anticristo na vinda de Cristo. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Vamos ler desde o primeiro versículo. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Paulo estava pedindo para a vinda de Cristo naquele tempo. Mas só que Deus não vem de acordo com o nosso pedido. A gente via que os primeiros cristãos, eles oravam: Senhor Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Mas não é de acordo com a nossa vontade. Aí por isso que tem pessoas que, ao lerem essas passagens, vão interpretar que o Apocalipse já se cumpriu, porque os discípulos pediam, os apóstolos pediram para a vinda de Jesus. Aí teve aquele caso de Jerusalém ser destruída no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito. Ali poderia ser o cumprimento da vinda de Cristo. Mas vamos seguir. Que não vos movais, versículo 2, facilmente do vosso entendimento, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Tá? Olha o que Paulo, o mesmo Paulo que disse: irmãos, rogamo-nos pela vinda de Cristo. Queremos a vinda de Cristo. Ele diz que o Senhor não viria rapidamente, porque ele chega a dizer aqui, ó, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Eles: não vos movais facilmente do vosso entendimento, não ficareis perturbados, em outras palavras, não fiques perturbado, nem vos perturbeis, que quer dizer a mesma coisa, mover do vosso entendimento, quer pelo Espírito, por palavra, o que diz mais? Por Espírito, e quer por palavra, ou seja, pelo teu Espírito, teu pensamento próprio, ou por palavra de alguém que interpretou o texto bíblico errado, ou por mesmo pregações equivocadas, por intermédio de visões e revelamentos e profecias, etc. Como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ele alertava os cristãos de Tessalônica, por mais que eles ansiassem não dá, né? Por mais que eles tivessem o desejo, o anseio, que eles desejassem
A vinda de Jesus ainda não estava perto. Como hoje, nós, ou muitos de nós, ansiamos pela vinda de Cristo e já começamos a dizer que Jesus está perto, está perto. Há quanto tempo, desde que eu nasci, Jesus estava vindo. Já estou com 32 anos e Jesus não veio ainda. Aliás, teve um dado momento na minha vida de infância ou de adolescência que eu fui muito perturbado com essas coisas. Olha, não faz que Jesus vai vir. Olha, o mundo vai acabar no ano 2000, na virada de 99 do ano 2000. Tudo mentira. Dia e hora ninguém sabe, só o Pai, só Deus. Ninguém nessa terra sabe. Aí foram acreditar nas profecias mentirosas do Leal Miranda, que eu falei já aqui nesse canal, e também de Nostradamus. 1000 anos passará, 2000 anos não passará. Agora tem gente construindo essa mesma profecia de uma outra forma. Como o próprio Cristo, ele provavelmente nasceu lá entre o ano 4 e o ano 6 depois de Cristo. Então eles querem dizer, o ano 4 e o ano 6 depois de Cristo, não, antes de Cristo, antes de Cristo parece que antes dele mesmo, né? Antes de colocar antes de Cristo. E provavelmente morreu no ano 29 a 32 ou até 33 depois de Cristo. Deus quer colocar assim, a vinda de Cristo provavelmente vai ser, ou pode ser até no ano 27, né, por vocês. Então vai ser em 2027, ou vai ser em 2029, que completa, após a morte de Cristo, 2000 anos. Loucura? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que Paulo está dizendo aqui? Não se engane que Jesus vai vir agora. Primeiro vai vir a apostasia. Tá? Assim, e ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste um homem do pecado, o filho da perdição. Então, vem a apostasia e depois o filho da perdição, o homem do pecado, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e o que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É isso que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Vem a apostasia. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia? Podemos até dizer que sim, muitos pontos. O que é apostasia? Se apostatar da fé, abandonar a fé. Ainda que às vezes a pessoa diz que é cristã, mas na prática ela não faz aquilo que é agradável a Deus. Na prática não se tem uma atitude de fé. A Bíblia chega a dizer que fé sem obras é morta. Essa apostasia eu penso que já está sendo cumprida. Aquela apostasia que depois Paulo vai falar a Timóteo que nos últimos dias viria. E nos últimos tempos o Espírito expressamente diz que viriam espíritos enganadores, doutrinas de demônios, enganar o povo. Aquilo lá que está em 1 Timóteo 4:1. Está acontecendo. Já na época dele já estava acontecendo um pouco. Depois vai vir o que se levanta contra tudo que se chama a Deus ou adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Com essa passagem, vamos chegar a interpretar que o próprio Calígula, Nero, Herodes, eles eram os próprios anticristos, o governo anticristo, porque na época eles governavam o reino, estavam no poder, perseguiam os cristãos, matavam os cristãos. Mas não é. Apocalipse, agora vamos para Apocalipse, né? Para adiantar, porque senão demoramos muito aqui. Apocalipse, capítulo 13, vai falar da besta que subiu do mar.
da besta que subiu da terra, versículo 1 até o 10, da besta que subiu do mar, do 11 até o 18, da besta que subiu da terra. No versículo 18 diz o seguinte: aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule. Aqui está só um momento aí, as atrapalhações. E quando a gente tira essas coisas, aparece. Eu não sei por que esse celular tremendo. Agora não tirei aqui. Agora eu tirei. Soterologia, ou soteriologia, exato, é o nome certo, tá? Obrigado. Qual é o outro meu canal? Meu outro canal é aquele lá que você aparece lá, o Bruno G. News, né? Voltando aqui. Então aqui diz, aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é de um homem, e o seu número é 666. Por que vem esse 666? Porque Salomão recebia lá no Velho Testamento, está registrado isso, 666 moedas de prata, como diz os próprios espanhóis. Então 66 ciclos de prata recebiam lá das outras nações, a riqueza que ele recebia, e provavelmente na época que ele já tinha se apostatado da fé em Deus ou abandonado a Deus por conta das mulheres, por conta de servir os deuses das mulheres estranhas que ele acabava tendo relacionamento. Isso aqui até ia dar um vídeo, porque as pessoas ainda não sabem se... Aliás, tem algumas que acham que sabem, né? Mas na realidade não se sabe. Ninguém sabe. O que ninguém sabe? Se Salomão foi salvo ou não foi. Tem gente que diz, não, Salomão não foi salvo porque se corrompeu lá, teve mais de 1000 mulheres, porque foi atrás da goética, foi o mentor da goética, atrás dos livros de outros povos, os livros ocultistas, foi um dos fundadores do ocultismo, da maçonaria, aquela coisa toda. Não. A gente tem um livro de Eclesiastes que dá a entender que ele viu tudo aquilo que estava errado e se arrependeu. Então quer dizer, a Bíblia não fala, temos os livros, a Bíblia fala que ele caiu mesmo, mas ele pode ter se arrependido. Isso é uma coisa que só pertence a Deus. Eu não sei por que as pessoas ficam querendo saber disso. Aí depois vem esses mesmos tais dizer que a gente é fofoqueiro, porque a gente fala sobre outras coisas, de outros que estão vivos atualmente, né? A gente fala do pastorzão tal, mas não pode falar do pastorzão tal. Só que eles dizer que Salomão foi para o inferno, se pode. Ora, não está falando contra a honra e a pessoa de Salomão? Não está julgando Salomão no inferno? Ah, eu não posso dizer que o fulano vai para o inferno. Até não posso mesmo. Mas como é que você diz que Salomão foi para o inferno? Se você não sabe, se você não é Deus. Então pare com essa tolice. Então voltando. O 666 remete a essa passagem, Salomão lá. Tá? E quer dizer o quê? Uma trindade satânica. Porque o número 7 é o número... O quê? O que é o número 7? É o número da perfeição, da santidade, o número de Deus. Porque no 7º dia Deus descansou. Quer dizer também um dia de descanso. E o número 6 é o número do homem, porque no 6º dia Deus fez o homem. Aí multiplica-se 6 mais 6 mais 6 dá 666. E seria a trindade, isso na numerologia satânica, que a Bíblia vai dizer em Apocalipse que é o falso profeta, a besta e o anticristo. Cada 6 representa uma pessoa, um indivíduo. Você tem 3 6, trindade. Falso profeta, anticristo e o homem da besta. A marca da besta, a imagem da besta, ou a própria besta, né?
Sobre o sinal, versículo 16 do capítulo 13 de Apocalipse. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Muitas pessoas já acabaram dizendo que o número da besta, ou o nome da besta, poderia ser a tatuagem. Outros chegaram a dizer que era o número de código de barras. Nada disso se confirmou. Outros vêm dizer que é o chip, mas também não se confirma. Agora, eu não sei de onde que essas pessoas, atualmente, no século XXI, chegam a dizer que a vacina é o nome da besta, a marca da besta, se a vacina ela é aplicada aqui no braço. A gente fala sobre marca da besta que dissemos aqui, sinal da besta no caso, mão direita, a mão direita é essa, e na testa. A vacina é na mão direita ou na testa? É no braço. Tá. Também não entendo por que eles dizem que aquele medidor de febre é o sinal da besta. Porque o medidor de febre eu dou geralmente no meu braço esquerdo, porque eu sou canhoto. A Bíblia está dizendo que é a mão direita. Então já caiu por terra aqui. Na testa nem sempre, vão na testa, depende do medidor. Geralmente aqui. Aliás, eu fui num shopping uma vez e lá a tecnologia era outra. A tecnologia era como é que eu posso dizer? Talvez para vocês compreenderem melhor, tipo, o tamanho daqueles caixas eletrônicos de banco. E lá você apertava, ele mesmo fazia o teste, se você estava com febre ou não, fazia tudo a laser, coisa moderna, que a pessoa não estava ali, é tudo quase que nem um robô, naquele caixa ali. Você ficava de frente assim, ele já via a tua temperatura, já via o teu batimento cardíaco, já via tudo ali, coisa topzíssima. Aonde que ali era a marca da besta, sinal da besta? Ah, mas isso pode ser utilizado no futuro. Até posso dizer que a tecnologia poderá servir para controlar o mundo, para o governo do anticristo, para o cumprimento dessa palavra. Não estou dizendo que não, mas no cenário atual, nada a ver. Não tem como. Use a lógica, o raciocínio. Tá? Vamos lá. Ainda há outras coisas a ser ditas. A vacina, ela é líquida. Eu já falei isso no outro vídeo, estou até repetindo, né? A vacina é líquido. O que é líquido? Água é líquido. Suco é líquido. Refrigerante é líquido. Como que vai ter ali a marca da besta, o sinal da besta, o chip ali dentro, o chip. Sério que é do chip? É um chip que não dá para ver a olho nu? É um absurdo, não é verdade? Aí os chips que não estão utilizando é para controle da pessoa, para saber onde a pessoa vai ou não vai, que serve inclusive para a segurança dela.
Claro que eu não sou favorável a um chip dentro do meu próprio corpo para me controlar. Pode vir, isso pode. Mas veja assim, a gente tem que analisar o contexto. Outra coisa a ser dita, eu também disse naquele vídeo. Governo do anticristo. É um governo só, segundo a interpretação majoritária da teologia. Pois bem, quantos países nós temos no mundo? Que eu saiba, mais de 200. Acho que 210. Tirando as ditaduras, então países democráticos, nós temos 190 que têm os seus governos. Até as ditaduras têm os seus governos. Né? Como é que nós temos um governo do anticristo, sendo que cada país tem um presidente ou alguém que comande? Outra coisa a ser dita, há quem diga, no âmbito da teologia, que o governo do anticristo não vai governar o mundo todo. Vai ser geralmente a região ali de Israel. Até se tem uma lógica. Da Ásia Menor, nós temos, por exemplo, a Turquia e outros países daquela geopolítica, aquela região próxima a Israel. Isso faria com que o Brasil não fizesse parte. Aqueles que são da esquerda, né, mas o Bolsonaro é o anticristo. Ele pode ser o anticristo naquilo que eu falei, no sentido de não cumprir o mandamento do amor ao próximo e também a Deus. Mas o governo do anticristo não é o governador, aquele que se coloca como um Deus lá em cima. Ou seria só no Brasil e nos outros países? O Bolsonaro governa outros países? Vamos usar o raciocínio lógico, né? Então, para fim de papo, se você quiser tomar a vacina, tome a vacina. Se você que puder tomar a vacina, tome a vacina. Não vá atrás de revelação, não vá atrás de profecia. Se for para ir atrás da profecia, vai atrás da profecia bíblica. Nós não temos nenhuma evidência na Bíblia, nenhuma proibição na Bíblia para você se cuidar. Ou seja, a Bíblia não diz que não é para você se cuidar. Pelo contrário, ela diz que é para você se cuidar. Ela diz para você vigiar, não atentar ao Senhor teu Deus. Ela diz que é para você respeitar as autoridades, as leis. E aí? Como que fica isso? A Bíblia diz para a gente ter fé, claro, mas também confiar naquilo que se tem deixado por Deus, na natureza, a medicina. Lucas era médico e estava com Jesus. Tivemos o rei Asa, que confiou mais na medicina do que nos homens do que no próprio Deus. Morreu, tivemos. Por isso que a gente tem que ser equilibrado. A medicina pode resolver alguns problemas, mas não todos. Então você crendo que Deus pode lhe abençoar, aquela vacina seja eficaz na sua vida, está correto. Não tem pecado. O que não pode é você achar que a vacina vai te salvar 100%. Conforme cientificamente, não vai. Mas com essa ajuda e com a sua fé, pode ser. É simples a questão. Eu não sei, é só surgir pandemia, epidemia, catástrofes, tudo é a vinda de Jesus, tudo é final dos tempos, marca da besta, não sei o quê, tudo eles criam. Eu não estou sendo contra a vinda de Jesus. Jesus um dia vai voltar, mas a gente não sabe se ele não vai morrer antes, como muitos têm morrido.
Como eu fiz um vídeo e um monte de pessoas me atacaram dizendo, seu herege, seu ateu, não sei o que, não sei o que, só porque eu disse, olha, viva a vida com sabedoria e inteligência, ame o seu próximo, ame, faça o que você pode fazer, porque você vai morrer. Aí veio, não, eu vou ser arrebatado. Quem que diz que vai ser arrebatado, rapaz? Quem que diz que você vai ser arrebatado? Se a Bíblia diz que são alguns que serão, não é todos, querido, não é a maioria, alguns. Quantas pessoas já morreram desde essa palavra falada até 2021? Nesses mais de 2000 anos? Quantas? É só a comprovação que serão pouquíssimos que serão arrebatados. Na realidade, biblicamente, nós só temos 2 arrebatados: Elias e Enoque. Os demais não foram. Aliás, temos 3, né? Porque no caso de Jesus, que foi, ressuscitou e foi arrebatado. 3. Jesus, como pioneiro de todos, né? E o Jesus foi mais ainda, porque Jesus morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus. Os outros não passaram pela morte. Elias e Enoque. Aí por isso tem uma construção teológica que vai falar que como carne e sangue não entram nos céus, que as 2 testemunhas podem ser Elias e Enoque. Eles têm que morrer para ressuscitar e ascender aos céus. Tá? Mas atualmente nós temos isso. Ninguém foi ressuscitado. Cadê a notícia de alguém arrebatado aí? A não ser um desenho animado lá do Simples, que faz um retrato sobre o arrebatamento lá, e aparece as pessoas arrebatadas, né? Os cristãos. Ou como tem nos filmes aí hollywoodianos e tal. Então vamos amadurecer um pouquinho. Bem como a questão do princípio das dores. Nós estamos vivendo os princípios das dores, é inegável isto. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre ai das grávidas. Ai das grávidas. Vou fazer esse vídeo. Talvez eu vou fazer um vídeo, não live, né? Um vídeo mesmo, e daí não tem tanta atrapalhação, tanto barulho, isso, aquilo, outro. Para vocês compreenderem as coisas. O que eu falo aqui é a mais pura verdade. Só que eu não sou um sujeito que acredita em tudo. Já fui assim. Eu examino primeiro o que a Bíblia diz. Eu não posso acreditar em tudo simplesmente, principalmente se eu não tenho estrutura da palavra, se eu não tenho conhecimento da palavra, se eu não tenho Deus na vida, se eu vou atrás dos outros, de revelação, de áudios pavorantes. Olha, o fim do mundo, estou vendo 1000 caixão agora aqui, ó. Vai morrer todo mundo, não vai caber mais ninguém no cemitério. Eles vêm com esses pandemônios, eles vêm com esse terrorismo. Como teve um cemitério aí que vazou, acho que foi no Pernambuco, parece, que tinha mortos amontoados. Só que foram examinar aquilo já acontece antes da pandemia. É porque o cemitério tem superlotação e às vezes não está lá os correios para trabalhar, fica amontoados os corpos. E agora, como está morrendo bastante por conta da própria pandemia, em poucos coveiros, então amontoou ali. Então eles pegam aquela problemática, potencializam lá a milésima potência e começam a colocar, olha, aqui já está acontecendo, o cemitério já não vai caber mais ninguém, isso tudo aqui vai morrer muito mais, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Claro, repito novamente, se você não se cuidar, pode acontecer o catástrofe. As cidades não estão preparadas, os governantes não estão preparados, ou pelo menos acho que não é, sempre naquela coisa, não vai acontecer comigo. Pode acontecer, tá? Não vai acontecer aqui na cidade, pode acontecer. Então tem que se cuidar, tratar. Certa feita eu disse, e meio que aconteceu, não que as pessoas morreram, mas eu falei em tom irônico, tá? Em tom irônico. Eu fui voltar na cidade, eu vi um monte de pessoas sem máscaras. Eu disse, vai morrer gente, que o cemitério não vai caber mais. Aí teve um que ouviu e disse, para com isso, rapaz. Quer dizer, eu estava agorando. Mas eu não estava agorando, eu estava constatando a realidade dos fatos. E tanto é verdade, não morreu tanta gente, graças a Deus. Mas subiu o número de mortes, por conta dessas patifarias deles, da politicagem. Inclusive aquele que eu citei, que quase morreu, o ex-político também pegou nesse tempo, por não usar máscara. Só que o número de contaminados aumentou.
A cidade que tinha ali sempre uma média de 30, 40 pessoas durante vários meses, agora subiu para 300 pessoas e a tendência é que vai subir para 500 pessoas, ainda com casos ativos, uma cidade que não tem nem 40 mil habitantes. A pessoa fica desdenhando da problemática. Não tem nada, isso é mentira. Olha o Bolsonaro aí abraçando todo mundo, olha isso. Aí são essas pessoas que vão utilizar a Bíblia de uma maneira equivocada, que vão acreditar nos profeteiros, de Araque. Assim como nós temos aqueles que vão para o extremismo, que tudo é o caos, temos aqueles que vão para o outro extremismo, que nada acontece, que Deus vai me proteger, que Deus vai me guardar. Fazem aquilo que Satanás ofereceu para Jesus e Jesus não fez. Satanás disse para Jesus: te atira aí desse precipício abaixo, e Deus vai te guardar, vai enviar os anjos para te guardar. Mas Jesus disse: não, está escrito, não atentarás ao Senhor teu Deus. Aí fica tentando e morre, né? Por isso é a morte. O salário do pecado, como diz Romanos 6,23, é o que? A morte. E o pecado nesse contexto é a negligência, é não se cuidar, não se vigiar, não se estar atento, né? Não se preparar, no caso. Então são esses questionamentos que a gente deve falar. Aí temos aqueles que são ligados ao governo, os profeteiros do governo. São os mesmos profetazinhas. Eu vou até gravar essa parte aqui, não sei se vai pegar. Nós temos os profetas de Acabe. Você sabia que existem os profetas de Acabe? Os profetas de Acabe são os profetazinhos que defendem o governo Bolsonaro, que outrora defendia o governo Lula. E assim, cada político tem os profetas dele de estimação, né? Aliás, na realidade, tem os profetas dele. Tem aqueles que amam e só falam profecias boas para o político. Então esses vão dizer: não, olha, isso é a perseguição da mídia, o diabo está levantando contra o nosso líder, que é favorável aos evangélicos, na realidade favorável só aos líderes evangélicos, às lideranças. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí fica ali, aí o povo acredita naquilo, como eu já disse, aquela Valdirene, tem aquele canal lá, que só sabe dar profecia boa para o Bolsonaro, né? Nenhuma profecia de exortação para ele. Olha, coloca no lugar de Deus, te arrependa, vê o auxílio emergencial, enfim, olha para o povo mais necessitado. Isso aí não vem para ele. Só vê que ele está sendo perseguido, não sei o que, não sei o que. A profeteira dele, que é os profetas de Acabe, que vão colocar o Micaías na prisão. Depois vão morrer. E aqueles que falam a verdade contra a idolatria a esse presidente, como tinha a idolatria aos outros e demais presidentes, esses são tidos como os falsos profetas, perseguidos. Então, por conta disto, é que nós temos essas problemáticas todas. Essa gente acreditando numa historinha da carochinha, essa gente não se importando com a gravidade da pandemia e da doença. Esses extremismos é o grande mal. Tá ok, meus caros? Estou falando até de acordo com o que ele diz. Tá ok, tá ok? Então é isso. Já provamos biblicamente. Tudo isso que é falado aí é uma balela. Não fique atrás dessas notícias ruins, dessas chamadas hard news, seja notícias oficiais até mesmo, tá? Olhe o outro lado, e principalmente esses profetas dizem: vai acabar tudo, o corona não vai ter. Ora, eu sei quem é Deus, se for para ser, será, mas digamos que logo nós tenhamos a cura por completo dessa doença, ou que fique essa doença parecida com a AIDS, que poucas pessoas pegam, acabam tomando lá um coquetel e vive bastante tempo. Eu quero ver como é que vai ser a atitude desses profeteiros do mal, do caos, que disseram que não vai ter cura, que vai morrer um monte de gente, que não sei o que. Eu quero ver como é que vai ficar. Assim como aqueles que disseram que não era nada. Isso é a mais absurda comprovação de que os extremos são uma problemática para nós. Nem para mais, nem para menos, nem para o bom, nem para o mal. Vamos ser equilibrados, ter domínio próprio. Ok? Deus abençoe a todos. Abraço, boa tarde. Obrigado pela participação de todos aí. O primo participou aí por último. Boa tarde e até uma